Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a graça e com a paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvamos a Deus pela grande bênção deste novo dia que Ele nos dá, por esta manhã ensolarada, pelo Espírito do Senhor nosso Deus, que nos ilumina, que nos aquece. Agradecemos ao Senhor pela bênção também de poder nos congregar, pela bênção de poder cultuar ao Senhor, de poder nos apresentar diante dEle com hinos, com cânticos, com as nossas orações, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E tudo isso nós fazemos para a honra e para a glória do nosso Deus amado. E por falar em oferta, eu quero só lembrar ou dizer aos irmãos que a nossa campanha missionária, que foi deflagrada no ano passado, que foi realizada no ano passado, uma campanha muito bem sucedida, quando nós começamos um projeto missionário, uma plantação de uma congregação no bairro do Calhau, e onde os irmãos assumiram um compromisso de fazer uma oferta voluntária mensal durante todo o ano. Graças a Deus, por conta destas ofertas que foram feitas pelos irmãos, nós tivemos condições de manter a nossa congregação num valor total de R$5.000 ao mês, envolvendo aluguel, a ajuda de custo com o nosso pastor também. Enfim, Deus tem mantido, a congregação está lá, e eu quero renovar a nossa oferta, e pedir aos irmãos, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar no ano passado dessa campanha missionária, que você possa fazê-lo também, que você possa fazê-lo agora, não é? Você pode dar o seu nome e assumir esse compromisso, o valor que Deus colocar no seu coração. O importante é que você possa participar desse projeto missionário da sua igreja, sabendo que essa oferta ela será destinada exclusivamente para a nossa congregação. Eu agradeço de coração aqui a todos os irmãos que mantiveram firme aquele compromisso durante o ano passado, não é? E quero renovar também o pedido para que nós possamos continuar contribuindo, ofertando, para que a nossa congregação lá no Olho d'Água ela seja bem assistida. Também informar os irmãos que o nosso irmão, meu filho Felipe, já viajou hoje pela manhã, às 4 da manhã, já está na estrada, já mandou informações e que já tinha parado ali para o lado de São Mateus para tomar um café. Está ele, a esposa e o filho. Então estão fixando a residência, vão fixar a residência na cidade de Valença, no Piauí. Claro que a saudade é grande. Alguém já perguntou, e aí o coração? De coração, claro que fica partido, não é? Mas crendo que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, não é? E nós louvamos a Deus pela vida dele, um diácono aqui nossa igreja, sempre operante, e que agora vai ter a oportunidade de, ali onde vai estar morando, se congregar e ali também ser a bênção que foi aqui no nosso meio. Eu quero convidar agora os irmãos para abrirem suas Bíblias no Salmo de número 38. Salmo 38. Nosso presbítero Tiago Melo está falando hoje pela manhã na Igreja Presbiteriana do João de Deus. Então estará lá compartilhando a palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 38. E eu quero convidar os irmãos então para essa leitura. Os irmãos podem acompanhar silenciosamente aí nas suas Bíblias a leitura que nós faremos então do Salmo 38, que nos diz o seguinte: Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim
as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim, os que tramam tirar-me a vida, os que me procuram fazer o mal, dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou, com efeito, como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero, tu me atenderás, Senhor, Deus meu. Porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé, pois estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado, mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu, não te ausentes de mim, apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Queridos, vamos repetir, lendo comigo, o verso de número 18, todos juntos, verso 18, vamos ler juntos. Confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te damos graças por esta hora. Nós te louvamos pela alegria de poder ler a tua palavra bendita, Senhor. Cremos firmemente que ela é a suficiente, perfeita, inerrante palavra do Senhor. E cremos que é através dela que o Senhor tem sustentado a tua igreja. Cremos que é através dela, pela ação do Espírito Santo, que o Senhor tem fortalecido a nossa fé, que o Senhor tem nos confortado, tem nos consolado, mas também é através dela que o Senhor tem nos admoestado. E isso o Senhor faz para o nosso próprio bem. Ó Deus, como nós precisamos ser advertidos, como nós precisamos ser lembrados das tuas verdades, a fim de que possamos caminhar sempre em novidade de vida, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Sabemos que quando o Senhor nos admoesta, o Senhor o faz porque nos ama, porque o Senhor quer nos ver bem, porque o Senhor quer nos ajudar na nossa caminhada. Fica conosco nesta hora. Fala ao nosso coração. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós lemos o Salmo 38. O Salmo 38 é composto de 22 versos. E como os irmãos sabem, o livro dos Salmos é um livro de poesias. E talvez você ache estranho, porque
a compreensão que você tem, que nós temos, numa perspectiva ocidental, na nossa cultura, a poesia é algo bem diferente do que nós encontramos aqui. Mas o que nós temos, de fato, aqui é uma poesia, é um livro de poesias. Mas poesia que retratam, através dos seus versos, das suas palavras, das suas sentenças, retratam o caráter do Deus maravilhoso a quem nós servimos. Poesia que trata também do nosso caráter, da nossa condição humana, que fala do amor de Deus para conosco. Há sempre por trás de um salmo uma história, um pano de fundo do qual nós nem sempre temos o entendimento ou a certeza a fim de afirmarmos que ele foi escrito por determinados objetivos. Mas o fato é que é um livro inspirado por Deus, é um livro que o Senhor tem usado grandemente para abençoar a sua igreja. Eu tenho certeza que o livro dos Salmos é um dos livros da Bíblia preferidos da cristandade, e talvez o seu também. E no livro dos Salmos, você tem aqueles que são da sua preferência, não é? Nós sempre temos alguns que são mais chegados a nós, aqueles que falam mais ao nosso coração. Agora, todos eles são igualmente importantes. Esse salmo aqui fala do arrependimento do pecador. É um salmo que foi escrito por Davi. E o que você conhece de Davi? O que você se lembra quando se fala em Davi? Muito provavelmente, você vai se lembrar daquele episódio marcante em que Davi, ainda um jovem, ele enfrenta um homem fortemente armado, um guerreiro, um lutador filisteu, que estava desafiando o povo de Israel, desafiando os exércitos do Deus vivo. E aquele exército de Israel estava intimidado por conta daquilo que falava Golias. Mas Davi, que estava presente e fora ali naquele campo de batalha, tão somente para levar uma espécie de um lanche para os seus irmãos, que eram guerreiros. E ele ouve as afrontas daquele gigante. E por conta daquelas afrontas e também do temor que ele tinha para com o Senhor Deus, ele resolve lutar com aquele gigante. E ele assim o fez, não porque confiasse nas suas forças, nas suas habilidades, porque de fato eles não a tinham. O que nós tínhamos ali era uma luta entre desiguais, um homem fortemente armado, um homem preparado para a guerra, um homem com seu coração cheio de ira, de indignação e com sangue nos olhos, com vontade de destruir o seu opositor. Do outro lado, um simples rapaz, um pastor de ovelhas, um cuidador do rebanho do seu pai, um homem de sensibilidade, porque nós também sabemos que Davi era um poeta, Davi era um músico, tocava harpa, dedilhava harpa. Então era um homem, como todo músico um homem de grande sensibilidade, alguém que usava muito bem a harpa, mas não sabia usar a lança, não sabia usar aqueles apetrechos de guerra. Tudo que ele tinha era um estilingue, uma baladeira, uma funda, e foi com aquele instrumento que ele venceu aquele gigante. E tudo que nós sabemos, ou que mais nós sabemos, ou que vem à nossa mente, é exatamente esse fato. Mas a Bíblia relata muitos outros fatos na vida de Davi. As grandes conquistas de Davi, as grandes lutas de Davi. Ele que subiu ao trono de Israel, veio, portanto, a ser ungido rei de Israel, e por conta desse ofício tão importante, ele enfrentou batalhas sangrentas, muitas batalhas. Davi foi marcado não só pelas batalhas que enfrentou contra povos inimigos, mas Davi também enfrentou batalhas dentro da sua própria casa. Teve filho
que o afrontou e que tentou, de alguma forma, destroná-lo. Ele sofreu por causa disso. Quem é que não sofre por conta de problemas domésticos? Quem é que não sofre por conta de conflitos dentro da sua casa? Quem é que não chora e não busca a Deus para que haja harmonia no seu lar, para que haja prosperidade no seu lar? Eu creio que esse é, na verdade, o objetivo de todos nós, o desejo de todos nós, que o nosso lar, que a nossa casa seja um verdadeiro ninho de amor. Os problemas podem até acontecer lá fora, na esfera do nosso trabalho, dentro do espaço do condomínio onde nós moramos, no bairro onde moramos, na faculdade onde estudamos, na escola onde também estamos. Os problemas até podem estar lá, mas dentro da casa, não. Mas Davi enfrentou problemas lá fora e enfrentou problemas também dentro da sua própria casa. Mas talvez você então diga, muito bem, então ele lutou basicamente com dois grandes inimigos. Inimigos armados, que vinham prontos para destruí-lo, destruir o seu povo, através das guerras que eram travadas, ameaças que vinham de fora para dentro. Mas aí você olha para o outro lado e diz, não, mas Davi também enfrentou um segundo problema, claro, que foi dentro da sua casa. Então, estes foram os dois grandes problemas que Davi enfrentou. Problemas com exércitos inimigos e problemas dentro da sua casa. Mas eu queria te dizer que Davi enfrentou mais um inimigo. Talvez o mais terrível de todos os inimigos. O mais terrível de todos os inimigos. É aquele que se aloja no nosso coração. É o nosso coração que, nas palavras do profeta Jeremias, ele é terrivelmente enganoso. O nosso coração é assim, ele nos engana. E ele nos leva, naturalmente, ao afastamento de Deus. E ele nos leva à prática de tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. E esse inimigo que se aloja no nosso próprio corpo, ele luta com todas as suas forças para nos ver longe do nosso Criador, para não desfrutarmos da comunhão que devemos ter com o nosso Deus. Então, se fizermos aqui um pequeno resumo, e para sermos bem didáticos, poderíamos então, sem medo de errar, afirmar que Davi, ele enfrentou três inimigos fundamentais. Aqueles lá de fora, povos pagãos, que se levantavam contra o seu povo. Ele enfrentou problemas, inimigos dentro da sua própria casa, com aqueles conflitos que enfrentou no seu lar. Mas Davi enfrentou um terceiro inimigo, que era ele mesmo. Ele mesmo. E deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes, o inimigo que nos mais impede de avançar na vida não é aquele do trabalho que tenta puxar o nosso tapete. Não é aquele que está tão próximo de nós, da nossa família, com quem nós não nos identificamos muito. Muitas vezes o inimigo que mais atrapalha o projeto de felicidade, de prosperidade, de crescimento que você tem, é você mesmo. Você sabia disso? Você sabia disso? Que nós mesmos, muitas vezes, passamos a nos constituir os nossos principais inimigos. Os maiores obstáculos para vivermos felizes, muitas vezes somos nós. Isso parece um contrassenso. Isso parece algo que não tem sentido. Parece algo que não tem lógica. Eu, como tudo que eu quero, tudo o que eu desejo é ser feliz. Já tem um poeta popular que diz, o que eu quero é ser feliz, não é? Não tem uma musiquinha que diz aí, eu quero é ser feliz. E é isso que as pessoas querem.
Esse era o desejo de Davi. Mas você leu comigo o verso 18 do Salmo 38, onde Davi diz assim, olha, confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. Veja que Davi aqui, ele está fazendo uma espécie de uma meia-culpa. Veja que o Salmo como um todo retrata um homem que está enfrentando problemas. Problemas com amigos, que agora passam a zombar dele por conta dos problemas que ele estava enfrentando. Ele retrata aqui que ele estava enfrentando problemas com as pessoas mais próximas dele. Quem sabe os seus parentes mais chegados. E o que é pior, ele retrata, através dessa poesia, que ele não estava absolutamente feliz, porque ele estava amargando uma tristeza muito grande. E fica muito clara essa verdade, quando ele diz assim, olha, suporto tristeza. A ideia aqui é de que essa tristeza não era uma tristeza qualquer, porque o time dele perdeu. Meu time perdeu o campeonato, eu estou muito triste, eu estou muito abatido por conta disso. Não, a ideia era de algo que estava tomando conta do seu coração, tomando conta da sua alma, tomando conta da sua própria mente, era tristeza. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Sinceramente, não me responda. Responda para você mesmo. Você já enfrentou tristeza assim? Alguém aqui já passou por alguma dificuldade que impôs a você uma tristeza profunda da alma, como se você sentisse seu coração rasgando, sem saber o que fazer exatamente, Senhor? Que tristeza é essa? Que coisa é essa, Senhor? Como se você olhasse para os lados e não encontrasse um apoio, uma palavra amiga, e muito pior, daqueles que você mais esperava, mãos estendidas para apoiá-lo. Você encontrou pessoas com pedras na mão para feri-lo, para machucá-lo, para afastá-lo. Quantas pessoas já não sentiram-se assim, sozinhas no mundo? Quantas pessoas já não se sentiram completamente abandonadas? E deixa eu te dizer uma outra coisa. Eu creio que a grande maioria das pessoas, no momento da tristeza maior, elas buscam conforto no lançamento da culpa sobre outras pessoas. Sempre alguém é culpado pela sua tristeza. Alguém é culpado pela minha infelicidade. Alguém é culpado pelo meu fracasso. Eu não tirei 10 na prova, a culpa é do professor. O professor é culpado, viu, Daniel? Não corrigiu minha prova direito. Não levou em consideração aqui as minhas palavras. Eu sei o que é isso. Eu me lembro de uma cena interessante numa escola que eu dava aula. Era professor de matemática num colégio, para meninos do ensino fundamental. E tinha aplicado uma prova. E o menino não tirou uma boa nota. Mas chegou ao final do período letivo, e a diretora então me chamou para uma conversa. Disse assim, professor, eu queria conversar com o senhor. Aí ela disse, eu disse, pois não. Aí ela disse, olha, vamos ver aqui a questão dos alunos, tal. Aí ela trouxe a situação daquele aluno. Aí ela disse, olha, veio com a prova dele em mãos, e disse, olha aqui, pastor, vamos conversar aqui. Eu disse, vamos. Essa nota que o senhor deu ao aluno, não tem como a gente refazer essa nota? Eu disse, como assim? Ela disse, olha, veja bem, ele tirou essa nota, mas analisando bem, ela com muita delicadeza, gente muito boa, mas de alguma forma queria promover aquele aluno, queria que ele passasse. Eu não tinha nenhum interesse de que ele fosse reprovado, nenhum, mas tinha que ser justo. Ela disse, olha aqui a questão matemática, o senhor passou o problema? Eu disse, sim, vamos ler o problema. Olha, pela maneira com que ele começou a armar as continhas aqui, parece que está claro que ele entendeu o problema.
Eu disse, é verdade, ele entendeu. Mas ele o resolveu de forma errada, porque o resultado, matemática é ciência exata. Ele respondeu, a resposta dele não foi correta. Mas não poderia considerar a tentativa dele, o fato de ele entender o problema. Aí eu disse assim para ela, vamos pensar o seguinte, que ele fosse um engenheiro, um arquiteto, um engenheiro. E ele fosse então agora, a obra dele fosse um viaduto. E ele entendeu perfeitamente, ele armou tudo certinho, tudo bonitinho. Mas os cálculos dele não bateram. Na hora que os veículos começassem a passar, aquele viaduto ia cair. Porque ele não foi feliz dos cálculos. Ele estava tentando, de alguma forma, mostrar que a boa intenção do aluno era o suficiente para que ele tirasse uma boa nota. Então, a culpa não foi dele. A culpa foi do professor, que não entendeu a intenção do aluno. Aí eu disse, essa culpa eu não levo. Quanto de nós não está lançando a culpa, irmãos, no pai? Quantos filhos não lançam a culpa nos seus pais, por achar que eles são um obstáculo para a sua felicidade? Imagine uma mãe e um pai cuidadosos, como os irmãos são, zelosos, que vê o seu filho querendo brincar com uma tomada. E a mãe vai lá e diz não, e puxa a criança, e tira de lá, e muitas vezes dá um bolinho de efeito moral, e a criança chora, se desespera. Naquele momento, se ela pudesse escrever um texto, ela ia mostrar que aquela mãe era um empecilho, um obstáculo para a sua felicidade. Porque não é um absurdo, como é que minha mãe não deixa eu botar o grampo naqueles buraquinhos da tomada, tinha tanta vontade de fazer isso. Olha que eu estou usando um exemplo tão simples. Quantas vezes pais não estão orientando seus filhos, e os filhos já se fecham para aquilo, e atribuem a responsabilidade da sua infelicidade aos pais. Quantos de nós não vivemos assim, e atribuímos a Deus a responsabilidade pelos nossos fracassos, ou pela nossa infelicidade? O que Davi vai fazer aqui, irmãos, é algo assim, extraordinariamente maravilhoso. O que Davi vai fazer aqui é demonstrar que ele era um homem que tinha verdadeiramente uma consciência muito grande de quem ele era e do que ele tinha feito. Embora o seu estado fosse de tristeza profunda, embora o problema dele fosse gigante, muito grande, ele vai aqui demonstrar que a culpa era tão somente dele por causa do seu pecado, por causa da sua iniquidade. Por isso ele diz, confesso a minha iniquidade, e eu suporto tristeza, a minha infelicidade, não é por conta de ninguém, não é daqueles inimigos que estão vindo lá fora, querendo me matar, não é por conta do meu filho que quer me destronar, mas a culpa é minha, porque eu tropecei, porque eu caí em pecado, é por causa do meu pecado, ele chama meu pecado. Irmãos, pecado é uma coisa muito séria, e é uma palavra que muitas vezes já não se ouve mais em alguns púlpitos, porque muitas vezes o que muitos pregadores querem é cativar a sua audiência, massageando o seu ego, com palavras que tragam algum conforto, algum alento, que mostrem a eles que eles são maravilhosos, que eles são perfeitos, que não tem nada errado na vida deles, e que eles podem tirar de si mesmos as forças que eles precisam para vencer na vida. Vá, siga adiante, você pode, você é poderoso, você tem a capacidade dada por Deus de viver plenamente neste mundo. Mas como nós precisamos ser confrontados com a dura realidade de que nós somos o principal obstáculo para a nossa felicidade por conta do pecado que habita no nosso coração. Agora, poderíamos fazer uma pergunta então aqui. Já que o pecado é isso que nos atrapalha, que nos impede de vivermos plenamente, felizes, como Deus quer que vivamos, o que é pecado? Aí nós temos um conceito muito interessante de pecado, no breve catecismo de Westminster. E ele diz assim, o que é pecado? E ele diz lá,
Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. Olha só, pecado, o que é? Qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, com aquilo que Deus estabeleceu como sendo a sua vontade. Qualquer violação, qualquer quebra disto, isto é pecado. A palavra pecado no Novo Testamento, hamartia, do grego hamartia, significa errar o alvo. E qual é o nosso alvo? É viver para a honra e para a glória de Deus. Pecado, portanto, vai ser tudo aquilo que nos impede de vivermos desta forma, para a honra e glória de Deus. Qualquer coisa que você faça que te impeça de glorificar a Deus, isso é pecado. E a própria confissão de fé de Westminster é um documento oficial das igrejas reformadas do século XVII, naquele grupo de teólogos que se reuniu para expressar, fazer um resumo sistemático do nosso credo, daquilo que nós cremos, não é? Ele diz, todo pecado, literalmente, diz assim, todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrário a ela, torna, pela sua própria natureza, culpado o pecador. E por isso, e por essa culpa, ele está, olha agora o que vem dizer, e por essa culpa, ele está sujeito à ira de Deus, está sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. Portanto, sujeito à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Gente, que coisa dura. Aí você pode agora me perguntar assim, ô pastor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O senhor está zangado com alguma coisa? O senhor está desapontado com alguma coisa? Num dia tão bonito como esse, ensolarado, o senhor vai nos falar de algo tão sério, pastor? De pecado, pastor? Pecado que é maldição, que nos leva à morte, à miséria, às misérias temporais e eternas. Não tinha algo mais bonitinho, uma mensagem mais alegrezinha para trazer para nós? Meus irmãos, deixa eu falar pastoralmente para vocês, de coração de pastor. Esta mensagem, este assunto, embora seja muito sério, ele está sendo apresentado, porque eu posso afirmar a vocês, tudo o que eu desejo é que cada um dos irmãos sejam muito felizes, que sejam prósperos, que a sua família seja próspera, que você possa desfrutar de uma perfeita harmonia no seu casamento, na criação dos seus filhos, que você viva bem, que nunca falte o pão na tua mesa, que nunca falte momentos de alegria na tua casa, que você possa curtir a vida da melhor maneira possível, com os teus amados, com os teus amigos, que você viva com segurança, por onde quer que você vá, que você ande com a proteção de Deus, ou sob a proteção de Deus. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo, é que os meus irmãos vivam felizes, começar da minha casa, que meus filhos, meus netos vivam felizes. Eu falei ainda há pouco, meu filho está viajando, uma hora dessa na estrada, está indo para uma vida nova. Não pense que no coração da gente não passa aquela ideia, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que ele não vai passar necessidade? Será que ele não vai sofrer, longe do pai, longe da mãe, da irmã, dos sobrinhos, da sua igreja que ele tanto ama? Será que não, sabe, não vai passar alguma dificuldade? Tudo que a gente deseja para os filhos, o que é, gente? É que eles vivam bem, que eles caminhem bem. É isso que a gente deseja para os filhos, para os netos, que eles prosperem, sejam pessoas de bem. E quando a gente traz uma palavra de alerta,
sobre aquilo que pode impedir essa felicidade se estabelecer na nossa vida, a gente o faz com esse objetivo de alerta mesmo. Irmãos, cuidado, pare para pensar. Puxa, será que eu não estou sendo tão bem sucedido? Porque o que está acontecendo? Não olha para fora, mas olha para dentro de você mesmo e procura ver o que na verdade está errado, o que precisa ser refeito, o que precisa ser corrigido. Porque se há alguma coisa que nos atrapalha de alcançar isso, é esse pecado que habita em nós. Todo homem temente a Deus deve tratar o pecado com seriedade. Todo homem temente a Deus. Você é temente a Deus? Você é verdadeiramente uma pessoa temente a Deus? Não interessa se você frequenta uma outra igreja, uma outra denominação. Eu estou falando da compreensão que você tem sobre esse Deus Criador. Você é temente, você tem um temor de Deus no teu coração. Então, se você é uma pessoa temente a Deus, você deve necessariamente, e para o seu próprio bem, tratar o pecado com seriedade. Com seriedade. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque o pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado, independente do tamanho que seja, ele é uma ofensa a Deus. Aquela ideia de pecadinho e pecadão. Eu sou gente boa, pastor, nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, nunca adulterei, nunca fiz isso, fiz aquilo outro. Mas de repente está cometendo pecados tão, às vezes, aparentemente bobos. E você não contabiliza isso como uma ofensa a Deus. A maneira com que você trata seus pais, a maneira com que você, de repente, se relaciona com as pessoas que trabalham com você. Muitas vezes somos injustos com aqueles que trabalham com a gente. Quem tem secretárias em casa sabe o que é isso. Muitas vezes tratamos com desprezo, como se pessoas não fossem. Muitas vezes isso é pecado também. A maneira com que lidamos com pessoas que pensam diferente da gente, em alguma questão. E às vezes nós maldizemos. Há quantas vezes que abrimos nossos lábios para falar mal de alguém, para falar mal de alguém. Estamos pecando, irmãos. Isso é pecado, isso é grave. Quantas vezes, ao invés de abrir a boca para bendizer ao Senhor e dizer: Senhor, muito obrigado pela saúde dos meus filhos, muito obrigado porque tem um alimento na mesa, Senhor, muito obrigado porque tem a roupa que cobre meu corpo, pela casa que temos. Pode não ser a mansão que você desejaria, mas é aquela que te abriga. Louve a Deus por isso. Você tem pais vivos? Honre a eles. É o mandamento com promessa. Honre. E muitas vezes cometemos pecados que julgamos, assim, tão pequenininhos, que Deus não vai levar em consideração. Deus vai levar em consideração apenas aquele que tirou a vida de outro. Mas aquele que falou mal de outro, esse Deus não leva em consideração. É coisa tão pequenininha, mas são as pequenas pedrinhas que atrapalham a nossa caminhada, pedrinha dentro do nosso sapato. São as pequenas pedras no caminho que nos fazem tropeçar. Com certeza, se você vê uma rocha na tua frente, você desvia e passa pelo lado. Mas aquela pedrinha, aquela saliência na calçada, é aquela que faz com que você tropece e caia. O pecado tem que ser tratado com seriedade. Não acumule pequenas pedras, porque elas podem se transformar numa grande muralha que vai separar você do Senhor. Por que devemos tratar o pecado com seriedade? Porque o pecado é uma ofensa ao Deus que nós afirmamos, que nós declaramos, verbalizamos que temos o temor do Senhor. Eu não. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu temo ao Senhor, eu creio no Senhor. Do meu jeito, mas eu creio. Trate com seriedade o pecado, porque ele é uma ofensa a Deus. Não ofenda a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. É verdade. Mas eu preciso dizer para os irmãos, Deus é justiça também.
Todos nós colhemos o que plantamos. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Não plante manga esperando colher jaca. Não vai acontecer. Precisamos tratar com seriedade o pecado, não só porque o pecado é uma ofensa a Deus, porque a consequência do pecado é a morte, a infelicidade, a tristeza. A consequência do pecado é isso. Você tem liberdade para pecar. Todos nós temos liberdade para pecar. E eu digo mais, pecado, olha, é coisa, só praticamos porque é coisa boa. Nos encanta. Promete para nós o que não pode dar. Mas o resultado é decepção, é tristeza, é dor, é morte, separação de Deus. Olha comigo, por exemplo, o verso de número 6. Olha o que Davi vai dizer. Olha como é que ele se sentia. Sinto-me como? Encurvado. Já pensou uma pessoa andando encurvada? Eu me sinto assim. Eu não consigo mais andar assim, ó, cabeça erguida, andar tranquilo. Não, anda encurvado. Ele diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. A dor do luto, da tristeza. É isso que está acontecendo na minha vida. Olha o verso 7. Ardem-me os lombos e não há parte sã na minha carne. Isto é, eu estou doente, completamente enfermo. No verso 8 ele vai dizer, eu estou aflito, gente. Essa palavra, aflição, já dói no coração da gente. Estou aflito e muito quebrantado, dou gemidos por efeito, olha aí, do desassossego do meu coração. É um coração que não estava em paz, desassossego do coração. A situação dele era gravíssima. Verso 9 ele vai dizer, na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Olha as consequências do pecado. Tudo isso que estava acontecendo, e eu repito aos irmãos, não é porque um povo vizinho, inimigo, estava ameaçando o povo de Israel. Não, não era isso. Também não era porque ele estava enfrentando um problemazinho dentro de casa, na criação dos filhos, o dinheiro que não estava dando para pagar as contas. Não era isso. Ele confessa aqui o seu pecado. Ele diz, confesso a minha iniquidade. A expressão que Davi vai usar é exatamente essa. Eu confesso. Eu não estou sendo empurrado para fazer isso. Eu confesso a minha iniquidade, eu confesso o meu pecado, a culpa é minha. Tudo isso está acontecendo, a culpa é minha, tão somente minha, por ter violado, desobedecido ao meu Deus, ao meu Criador. Estou transgredindo, violando aos mandamentos, a lei de Deus. A lei é para ser obedecida. Devemos tratar com seriedade o pecado, porque ele é uma ofensa a Deus, porque ele é consequência, porque esse pecado ele traz consequências, e a consequência do pecado é a morte eterna, ela nos separa definitivamente do Senhor. E por fim eu diria, precisamos tratar com seriedade o pecado, porque para ele só tem um remédio. Não fique pensando que o remédio para o pecado é, eu já sei, passei o ano todinho pecando, mas no Natal eu vou comprar umas cestas básicas, meu 13º eu vou usar para comprar cestas básicas, acertei, Deus vai ficar felizão comigo lá do céu, vai dizer, esse é o cara, ó, cestas básicas, distribuindo uma periferia qualquer, agora sim, zerei minha conta com meu Senhor. Cesta básica não compra, por favor de Deus, nem que você venda todos os seus bens, nem que você entregue a sua própria vida, isso ainda não será suficiente para pagar a sua conta com Deus, para cancelar os seus pecados. A única coisa que pode conferir a você o perdão é o amor de Deus. É aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós. Morreu para que nós tivéssemos, para que fôssemos perdoados. O único remédio para o pecado é o perdão de Deus. E eu concluo dizendo, meus irmãos,
Você quer ter uma vida abundante? Você quer ter uma vida feliz? Não fique pensando que a tua felicidade, ela está atrelada a uma promoção no teu trabalho, a aumento do teu salário, aquisição de um imóvel, de qualquer outra coisa material. Porque o apóstolo Paulo disse, a nossa esperança em Cristo Jesus se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes dos mortais. Não fique pensando que a tua felicidade depende de coisas materiais. Você vai morrer um dia e essas coisas vão ficar tudo aí. Vão ficar aí. A nossa felicidade está no fato de andarmos com Deus. Ande com Deus. É por isso mesmo que a gente às vezes não entende a lógica da vida. Aí eu vi, há alguns anos atrás, um depoimento acerca de uma pessoa que estava fazendo aquelas pesquisas do IBGE. E ele chegou num lugarejo, no interior do estado, e ele teve que bater a porta de um grande fazendeiro, um homem rico, muito respeitado na cidade. E aquele homem abriu um rosário de reclamações, que a vida estava difícil, que a estiagem do ano foi muito grande, ele teve um prejuízo na lavoura, perdeu várias cabeças de gado, um trator que ele tinha deu pane no motor, ele teve que gastar uma fortuna para mandar arrumar aquilo ali, teve um funcionário da fazenda que levou ele para a justiça, e ele teve que gastar muito dinheiro, e ele estava lamentando, apesar da grande propriedade que ele tinha, e de tudo que ele tinha, ele conversando com esse rapaz. Aí ele continuando a pesquisa, bateu no lugar de periferia daquele lugarejo, na casa de uma pessoa que recebeu ele do lado de fora nos banquinhos de madeira, porque na sala dele era um monte de rede armada. Banho de rede, gente pobre, chão batido. Mas ele nunca viu tanto contentamento e tanta alegria. Aquele homem falou de si, da sua família, disse, a gente luta com algumas dificuldades, sem dúvida alguma, minha casinha está aqui, estou precisando fazer uma reforma, trocar as palhas aqui de cima, mas eu louvo a Deus, meus filhos estão com saúde, minha mulher está bem, me ama, eu amo minha esposa, olha, compramos até uma televisão nova, estamos assistindo agora o futebol, que eu gosto tanto. Ele começou a mencionar uma série de coisas que para ele eram importantes, e ele fez a relação entre as duas pessoas, um que tanto tem, mas que acha que não tem nada, vive completamente infeliz, murmurando e reclamando da vida, enquanto que o outro, sem ter bens materiais, mas com um coração tão grato a Deus, tão satisfeito, feliz, lutando, trabalhando com dignidade para manter a sua família, mas em paz. Lembre disso. Quem mais pode estar atrapalhando o teu progresso, quem mais pode estar atrapalhando a tua felicidade, os teus projetos de felicidade, não é o inimigo que você está pensando que é, não. Não é o teu colega de trabalho. Não é aquele irmão que você não se dá muito bem. Não é aquela pessoa ali que está falando mal de você. Talvez seja você mesmo. Para isso, faça o que Davi fez. Reconheça-se, veja-se como um pecador e que muito precisa do perdão do Senhor. Coloque a tua vida no altar do Senhor. Busque esse perdão que vem através do sacrifício de Cristo por nós. E desfrute de tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Deus te ama com amor eterno. E Ele quer fazer de você uma bênção. Mas jogue fora aquelas coisas que ofendem a Deus. Você vai viver muito melhor. Que Deus, em Cristo Jesus, nos abençoe. Amém.